O trinco da porta do quarto estalou suavemente, um som que pareceu ecoar no silêncio mortal da casa. A maçaneta girou, lenta e deliberada, enquanto a porta se abria rangendo, derramando uma fresta da luz fraca do corredor na escuridão. Lá dentro, o ar estava denso, pesado com palavras não ditas. Uma figura sentava-se na beira da cama. Apenas uma sombra contra as sombras mais profundas do quarto. Meu coração martelava contra minhas costelas. Uma batida frenética no silêncio. Da porta, uma voz, baixa e tingida com algo que eu nunca tinha ouvido antes, cortou a quietude. Uma voz cheia de gelo e aço. Não se atreva. Mas isso ainda estava a um dia de distância. 24 horas antes de o mundo que eu conhecia se estilhaçar em 1 milhão de pedaços. 24 horas antes. Tudo estava normal. Ou o que eu tinha me convencido de que era normal. Começou com a garoa. Eu estava parada junto à janela da nossa sala, observando as primeiras gotas pesadas da primavera paulistana salpicarem o vidro, distorcendo a vista das folhas molhadas e vibrantes agarradas ao ipê em nosso jardim. O ambiente cheirava a ozônio da tempestade que se aproximava e a café fresco, coado na hora. Era um aroma que eu amava. Um que sempre significou lar. O jantar esperava na mesa. Um robalo assado perfeitamente com alecrim e uma salada de legumes colorida. Tudo do jeito que Ricardo gostava. Eu sempre tentei fazer do nosso lar um lugar aconchegante. Um santuário. Eu despejei minha alma para transformar nosso apartamento financiado de 3 quartos em um verdadeiro ninho familiar. Quando nos conhecemos há 8 anos na festa de aniversário de um amigo em comum, ele me arrebatou. Ele tinha um charme inebriante, um dom para dizer exatamente a coisa certa, e uma confiança jovial que fazia você acreditar que o mundo inteiro era dele para conquistar. Ricardo, gerente sênior de uma concessionária de carros de luxo, sabia como impressionar as pessoas. Ele ainda sabia. O único problema era que o objeto dessa impressão era cada vez menos eu, sua esposa. A porta da frente se abriu e Ricardo entrou no corredor. Ele jogou seu paletó molhado sobre uma cadeira da sala de jantar, sem nem se dar ao trabalho de pendurá-lo, e entrou na cozinha onde eu estava esperando. Oi, meu bem. Ele beijou minha bochecha. O gesto foi breve, quase automático. Senti o cheiro fraco e acentuado de uísque caro em seu hálito. Exausto. Fechei um grande negócio hoje. Tive que comemorar com o cliente. Oi. Eu sorri suavemente, tentando não deixar que ele percebesse que eu notei. Eu não queria começar uma briga. Não hoje à noite. Fiz o jantar. Seu peixe favorito. Peixe parece ótimo, ele disse, espiando a travessa. Embora eu e os caras já tenhamos petiscado alguma coisa no bar. Mas eu abro um espaço para o seu peixe. Sentamo-nos à mesa. Ricardo comeu com um apetite saudável, lançando-se em uma longa história sobre sua última vitória no trabalho. Ele falou sobre seu chefe incompetente, seus colegas invejosos e a genialidade de sua própria estratégia de vendas. Eu ouvi, assenti em todos os lugares certos e servi-lhe chá. Há muito tempo eu me acostumara com nossas noites girando inteiramente em torno de seu mundo, seus sucessos, seus problemas. Meu próprio trabalho como paisagista parecia trivial para ele. Brincar com florzinhas. Ele às vezes brincava, mesmo que minha brincadeira trouxesse quase metade da nossa renda familiar e nos permitisse pagar o financiamento sem dificuldades. A propósito, o Marcos e o João vêm aqui no sábado, disse Ricardo casualmente, terminando o último pedaço de peixe. Vamos nos reunir, jogar umas cartas. Então, prepara alguma coisa gostosa de novo. Está? As palavras escaparam da minha boca antes que eu pudesse detê-las. Ricardo, nós íamos para Campos do Jordão neste fim de semana. Você prometeu. Ele suspirou. Um som longo e exagerado de aborrecimento. Lívia. Que Campos do Jordão? Está chovendo. Vai ser só lama. O que a gente nunca viu lá. E os caras vêm aqui. Vamos relaxar. Nos divertir um pouco. Não seja tão chata. Ele disse isso em seu tom habitual, levemente zombeteiro.
Mas aquela palavra me atingiu com força. Chata. Eu vinha ouvindo isso cada vez mais ultimamente. Eu era chata quando pedia para ele não deixar as meias no chão. Eu era chata quando o lembrava de uma consulta médica. Eu era chata quando dizia que estava cansada depois de um longo dia, e não estava com vontade de receber uma festa barulhenta. Algo dentro de mim se apertou em um nó doloroso. Lembrei-me do nosso primeiro ano juntos. Ricardo era tão diferente. Ele me trazia café da manhã na cama. Me dava flores sem motivo algum, e ouvia por horas, enquanto eu falava animadamente sobre meus novos projetos de design. Nós sonhávamos em ter filhos. Em comprar uma casa grande com um jardim que eu mesma projetaria. Para onde tudo isso tinha ido? Quando o homem que eu amava se transformou nesta pessoa autossatisfeita e cínica, para quem uma noite com amigos importava mais do que uma promessa feita à sua esposa. Tudo bem, eu disse baixinho. Minha voz mal um sussurro. Eu cozinho. Essa é a minha garota. Ele disse, dando um tapinha na minha bochecha como se eu fosse uma criança que acabara de aprender um truque novo. A propósito, vista aquele seu vestido azul. O João gosta muito dele. Da última vez ele ficou dizendo, sua mulher é uma pintura. Sério? Tentei sorrir. Mas pareceu rígido e artificial no meu rosto. Eu não gostava de João. O melhor amigo de Ricardo. Ele tinha um jeito de olhar para você que fazia sua pele arrepiar. E suas piadas eram sempre grosseiras e inadequadas. Eu certamente não queria usar um vestido só para agradá-lo. Claro. Ricardo riu. Ele até brincou, por uma esposa assim. Vale a pena perder nas cartas. Ele riu. Uma risada alta e genuína. Não vendo nada de errado ou ofensivo naquelas palavras. Para ele, era apenas uma piada. Um elogio ao seu belo troféu. Mas para mim, era outro lembrete frio. No mundo dele, eu não era sua parceira. Eu era um objeto bonito. Um motivo de orgulho para ser exibido aos amigos. Eu não disse mais nada. Apenas me levantei e comecei a tirar os pratos da mesa em silêncio. Uma ansiedade surda e pesada crescia em meu peito. Não era um alarme alto, mas um aviso silencioso e persistente. Um sinal de que o barco da família que eu estava tentando tanto manter à tona tinha um vazamento sério e estava, lenta e silenciosamente, afundando. A manhã de sábado começou com o cheiro de pão de queijo queimado. Eu tinha ficado acordada até tarde na noite anterior, trabalhando em um projeto complexo para um cliente novo e exigente. E estava privada de sono. Me distraí com uma ligação e deixei a forma no forno por um minuto a mais. Ricardo entrou na cozinha, franzindo o nariz em desgosto. Lívia, que cheiro é esse? Não podia ter feito um café da manhã decente num sábado? Desculpe, murmurei, raspando os discos enegrecidos na lata de lixo. Eu me distraí. Vou fazer um omelete agora. Não precisa. Vou só tomar um café e sair para comprar cerveja para a noite. Ele abriu a geladeira. Você não esqueceu que os caras vêm hoje, né? Os petiscos estão prontos? Ainda não. Acabei de acordar. Uma onda de irritação me invadiu. Eu não consigo me dividir em duas. Ricardo, tenho um projeto importante com prazo para entregar. Passei a noite inteira trabalhando nos esboços. Qual é? Esboços. Ele acenou com a mão com desdém. Arrumou um problema. Minha mãe criou 3 filhos e trabalhava numa fábrica. E sempre tinha um almoço de 3 pratos pronto. E você não consegue dar conta de um projetinho. Essa era sua comparação favorita. Sua santa mãe, que dava conta de tudo perfeitamente. E eu, Lívia, a esposa incapaz. Ele convenientemente esquecia que sua mãe viveu em outra época. Não tinha um financiamento imobiliário pesando sobre a cabeça. E não trabalhava até meia-noite para agradar a um cliente que mudava de ideia a cada 5 minutos. Eu permaneci em silêncio, optando por não começar uma briga. Era mais fácil assim. Fiz seu café em silêncio, observando-o se vestir com pressa. Antes de sair, ele jogou por cima do ombro, e não se esqueça de comprar bastante batata chips e amendoim. O Marcos gosta de pistache. A porta bateu atrás dele.
me deixando sozinha na cozinha com o cheiro persistente de comida queimada e o gosto amargo do ressentimento na boca. Olhei para o meu laptop, onde o design intrincado de uma enorme propriedade rural estava aberto. O cliente, um empresário rico, pedia revisões constantemente, exigindo nada menos que a perfeição. Este projeto poderia ser minha grande chance. Meu passaporte para o mundo das grandes encomendas e do reconhecimento profissional. Mas Ricardo não entendia isso. Para ele, meu trabalho era apenas um hobby, um pano de fundo agradável para sua própria vida. Muito mais importante e significativa. À noite, o apartamento estava cheio de risadas altas, o tilentar de copos e o cheiro forte de fumaça de cigarro. Os amigos de Ricardo chegaram e se instalaram na sala. Como de costume, eu desempenhei o papel da anfitriã perfeita. Levei pratos de petiscos, esvaziei cinzeiros e sorri educadamente para piadas que achava grosseiras e vulgares. João, aquele homem escorregadio e oleoso com olhos furtivos, mais uma vez me cobriu com seus elogios ambíguos. Lívia, hoje você está como uma rosa em um canteiro de flores. Ele disse enquanto eu colocava um prato de sanduíches quentes na mesa. E nós somos apenas os besouros, atraídos pela sua beleza. Ricardo gargalhou, batendo no ombro do amigo. Essa foi boa. Minha Lívia. Ela sempre sabe como impressionar. Forcei outro sorriso e corri de volta para a segurança da cozinha. Havia apenas uma pessoa naquele grupo barulhento e desagradável que não me fazia querer fugir e me esconder. Marcos. Ele era amigo de infância de Ricardo. Um especialista em tempo inspiratório quieto e reservado. Ele sempre ficava na dele. Evitava as conversas rudes e, às vezes, olhava para mim com uma espécie de simpatia triste nos olhos. Quando trouxe outra bandeja de petiscos, Marcos se levantou. Deixa que eu te ajudo. Ele pegou o prato pesado das minhas mãos. Você não deveria ter que carregar tudo sozinha. Obrigada. Olhei para ele. Genuinamente grata. Estou acostumada. Você não deveria se acostumar. Ele sussurrou, tão baixo que ninguém mais pode ouvir. Você parece cansada. Prazo do projeto. Eu disse vagamente. Está tudo bem. Eu dou conta. Bem. Se precisar de alguma ajuda, é só dizer. Ele acrescentou, antes de voltar para a mesa. Aquela conversa breve e silenciosa foi como uma pequena gota de calor em um oceano frio. Foi bom saber que pelo menos uma pessoa naquela sala me via não apenas como um acessório bonito para seu amigo, mas como uma pessoa viva, com suas próprias lutas. Mais tarde naquela noite, quando o jogo de póquer estava a todo vapor, saí para a varanda para tomar um ar fresco. A sala atrás de mim estava densa com fumaça e vapores de álcool. Olhei para as luzes distantes da cidade cintilando na escuridão, e pensei em como minha vida era drasticamente diferente daquela com que eu sonhara um dia. Eu queria noites tranquilas em família, longas caminhadas juntos e conversas sinceras. Em vez disso, eu tinha festas intermináveis de bêbados onde me sentia uma estranha em minha própria casa, total e completamente sozinha. Por que você está se escondendo aqui sozinha? Ricardo apareceu na varanda. Ele já estava bem bêbado. Seus olhos brilhavam com uma excitação doentia e maníaca. Vamos. Junte-se a nós. A verdadeira diversão está prestes a começar. Estou com sorte esta noite. Planejo limpar todo mundo. Ricardo, talvez já seja o suficiente por hoje. Eu disse, olhando para ele com preocupação. Você já bebeu muito e está jogando com dinheiro de verdade. Isso não vai acabar bem. Não me diga como viver minha vida. Ele disse, afastando minha mão bruscamente. Eu sei o que estou fazendo. Vá buscar mais cerveja para nós. A nossa acabou. Ele se virou e voltou para a sala, me deixando sozinha com um pesado pressentimento. Eu conhecia sua paixão pelas cartas. Aquela emoção do jogo que nublava seu julgamento e o tornava imprudente. Ele já havia perdido somas consideráveis de dinheiro várias vezes no passado, nos forçando a pedir dinheiro emprestado para pagar suas perdas. Mas esta noite, vendo aquele fogo febril em seus olhos,
Tive a terrível sensação de que este jogo poderia nos custar muito mais do que apenas dinheiro. À meia-noite, o jogo atingiu seu auge. As apostas ficavam cada vez mais altas. E a atmosfera na sala estava tensa. Fui à sala de estar várias vezes, tentando persuadir meu marido a parar. Mas ele apenas me afastava com irritação. Observei com o coração apertado, enquanto a pilha de fichas à sua frente diminuía cada vez mais. E seu rosto ficava cada vez mais sombrio. Seu principal oponente era João, que jogava com uma confiança fria e calculista, ocasionalmente lançando aqueles olhares oleosos e triunfantes em minha direção. Em certo ponto, Marcos simplesmente dobrou suas cartas e deixou o jogo, dizendo que não estava mais interessado. Ele pegou um livro da prateleira e sentou-se quieto em uma poltrona no canto, distanciando-se do desastre que se desenrolava. Ricardo, já chega. Tentei novamente, quando meu marido me pediu para pegar os últimos R$ 1.000 da minha carteira. Este é o nosso fundo de emergência, para despesas inesperadas. Não se meta. Ele latiu, sem nem olhar para mim. Seus olhos estavam grudados em suas cartas. Eu preciso recuperar. Minha carta está vindo. Eu sinto. Com o coração pesado. Entreguei-lhe o dinheiro. Sabia que era inútil discutir. 10 minutos agonizantes depois, tudo acabou. Ricardo havia perdido tudo. Ele ficou sentado lá, pálido como um fantasma, encarando o espaço vazio na mesa à sua frente. Bem, amigo, acontece, disse João com um sorriso satisfeito, varrendo as últimas fichas para si. Isso vai te custar 5.000. 5.000? Ricardo engasgou. Sua voz rouca. Não concordamos com tanto. Como não concordamos? João pareceu genuinamente surpreso. Você mesmo sugeriu dobrar a aposta na última mão. Todo mundo ouviu. Certo? Não é bom. Ricardo, um homem tem que manter sua palavra. Senti o chão sumir sob meus pés. R$ 5.000. Era quase todo o meu salário mensal. Era o dinheiro que eu vinha economizando cuidadosamente para um curso de desenvolvimento profissional que eu queria desesperadamente fazer. Eu não tenho esse dinheiro agora. Ricardo murmurou, de cabeça baixa. Eu te pago em um mês. Não, amigo. Isso não vai funcionar. João balançou a cabeça. Seu sorriso desapareceu. Dívidas devem ser pagas imediatamente. Eu tenho planos. Sabe? Ou você quer que eu diga a todos que Ricardo Guedes não cumpre sua palavra? Um silêncio pesado e sufocante encheu a sala. Ricardo apenas ficou lá, derrotado, suas mãos tremendo levemente. Senti uma pontada de pena dele, mas foi rapidamente ofuscada por uma crescente maré de raiva. Como ele pode ser tão irresponsável? Tão tolo? Eu vou pensar em algo. Ricardo resmungou. Então seu olhar caiu sobre mim. Algo brilhou em seus olhos que fez um arrepio percorrer minha espinha. Era o olhar de um animal encurralado, pronto para fazer qualquer coisa para salvar a própria pele. Lívia. Ele se levantou e caminhou em minha direção. Precisamos conversar. A sós. Ele me puxou para a cozinha e fechou a porta firmemente atrás de nós. Você tem que me ajudar. Ele sibilou, agarrando meus ombros. Seus dedos cravaram dolorosamente na minha pele. Você tem que me conseguir esse dinheiro. De onde? Ricardo? Minha voz tremia. Um fio frágil de som no ar tenso da cozinha. Lutei para conter as lágrimas de raiva e incredulidade. Nós não temos economias assim. Você sabe que não. Você gastou tudo em seus jogos. Em suas noites fora. Em coisas que não precisávamos. Pegue um empréstimo. Ele disse. Sua voz era áspera, exigente, completamente desprovida do calor que eu conhecera um dia. Parecia a voz de um estranho. Vá ao banco amanhã de manhã e arranje isso. Você tem um bom histórico de crédito. Eles vão te dar. Eu o encarei, minha mente girando. Não posso acreditar no que estou ouvindo. Não vou me endividar para cobrir suas perdas de jogo. Você vai. Ele me sacudiu. Seu aperto se intensificando dolorosamente em meus ombros. Você é minha esposa. Você é obrigada a me ajudar.
Esta dívida é sua também. Somos uma família. Lembra? Famílias não jogam fora seu último centavo. As palavras explodiram de mim, mais alto do que eu pretendia. Alimentadas por anos de frustração reprimida, famílias pensam no futuro, no financiamento, nos filhos que um dia dissemos que queríamos. Não se atreva a me dar sermão. Seu rosto se contorceu em um rosnado feio. Eu disse que se eu mandar você pegar um empréstimo, você pega um empréstimo. Ou então o quê? Eu me livrei de seu aperto. Meu coração batendo com uma mistura de medo e desafio. Você vai me bater? Naquele exato momento, a porta da cozinha se abriu e Marcos espiou para dentro. Ei, pessoal, está tudo bem? Ele olhou do meu rosto manchado de lágrimas para o de Ricardo. Furioso. Sua expressão cheia de preocupação. Talvez eu devesse ir. Está tudo bem? Ricardo sibilou, lançando a seu amigo um olhar venenoso. Cuide da sua vida. Vá dizer ao João que vou resolver isso agora mesmo. Marcos hesitou, seu olhar demorando em mim por mais um segundo com uma expressão de profunda preocupação. Depois ele assentiu lentamente e saiu da cozinha, fechando a porta atrás de si. Eu observei meu marido. E o homem que eu um dia amei com todo o meu coração agora me parecia totalmente estranho. Ele era frio, cruel, egoísta. Ele estava pronto para me sobrecarregar com sua dívida vergonhosa, sem um único pensamento sobre as consequências. Sobre nosso futuro. Sobre mim. Eu não vou pegar um empréstimo. Ricardo, eu disse. Minha voz agora firme e estável com uma resolução que eu não sabia que possuía. Este é o seu problema. Você terá que lidar com isso sozinho. É mesmo? Ele sorriu de lado. Mas não havia diversão em seus olhos. Apenas uma raiva fria e dura. Então você se recusa a ajudar seu próprio marido, em sua hora de necessidade? Bem, vamos ver como você vai cantar quando eu contar a todos que tipo de esposa insensível eu tenho. Ele se virou bruscamente e saiu da cozinha, batendo a porta com tanta força que um prato tremeu no balcão. Apoiei-me na parede. Meus joelhos de repente fracos. Isso não era apenas mais uma discussão. Não era apenas uma noite ruim. Este foi um momento que dividiu nossa vida em um nítido antes e depois. Eu finalmente tive que admitir para mim mesma que o casamento que eu trabalhei tanto para construir, aquele pelo qual sacrifiquei tanto, estava desmoronando diante dos meus olhos. E o gatilho, a coisa que fez tudo desabar, não foi nada mais do que um jogo de cartas estúpido e imprudente. O dia seguinte, domingo, passou em um silêncio opressivo e sufocante. Ricardo não me dirigiu uma única palavra. Ele deliberadamente ignorou minha presença, movendo-se ao meu redor como se eu fosse um móvel. Ele se trancou na sala com seu laptop, ocasionalmente fazendo telefonemas tensos e desligando com um suspiro frustrado. Tentei me concentrar no meu projeto, mas meus pensamentos continuavam voltando para a noite anterior. Suas palavras ecoavam em minha mente. Um refrão cruel e constante: você é minha esposa. Você é obrigada a me ajudar. Eu sempre acreditei que o casamento era uma parceria, um laço construído com apoio e respeito mútuos. Mas no mundo de Ricardo, aparentemente significava algo totalmente diferente. Significava posse. À noite, ele finalmente emergiu de seu exílio autoimposto. Seu rosto estava cansado e marcado pela raiva. E aí? Satisfeita? Ele disse, servindo-se de um grande copo de água. Por causa da sua teimosia. Estou completamente ferrado. O que minha teimosia tem a ver com isso? Larguei meu lápis. Minha paciência finalmente se esgotando. Você perdeu o dinheiro. Não eu. Mas você poderia ter ajudado. Poderia ter simplesmente ido e pego aquele maldito empréstimo. Poderíamos ter pago juntos. Juntos? Soltei uma risada amarga e sem humor. Você quer dizer juntos como pagamos o financiamento, metade do qual vem do meu salário? Ou juntos como estávamos economizando para uma viagem? E então você decidiu gastar o dinheiro em um novo carro esportivo para si mesmo? Ricardo franziu a testa. Ele nunca gostou de ser lembrado de sua irresponsabilidade financeira, das promessas que quebrou.
Não mude de assunto. Ele retrucou. Isso é sobre mim. João já ligou 3 vezes hoje. Ele está ameaçando ir ao meu trabalho e fazer uma cena. Você percebe o que isso fará com a minha reputação? E você percebe o que acontecerá com nossa família, se pegarmos outro empréstimo por causa da sua tolice? Minha voz vacilou. Apesar dos meus melhores esforços para manter a calma. Temos um financiamento. Ricardo. Mal estamos conseguindo fechar as contas. Ele se aproximou de mim. Seu corpo tenso. Seus olhos se estreitaram perigosamente. É o seguinte. Estou te dando uma última chance. Amanhã de manhã. Você vai ao banco. Se eles não te derem um empréstimo, você encontra outra maneira. Venda suas joias. Peça aos seus pais. Não me importa como você vai fazer. Mas até o final da semana. Esse dinheiro tem que estar com o João. Eu não vou pedir dinheiro aos meus pais. Eu disse com firmeza. Eles já nos ajudam o suficiente. E eu não vou vender o anel que minha avó me deu. Então é o empréstimo. Ele me cortou. Sem mais discussão. Caso contrário, você vai se arrepender. E muito. Com isso, ele foi para o quarto e, num ato infantilmente demonstrativo, deitou-se na beirada da cama, de costas para o meu lado. Fiquei sozinha na cozinha, sentindo as lágrimas quentes finalmente escorrerem pelo meu rosto. Era um ultimato. Ele não estava pedindo. Ele estava exigindo, ameaçando. A pessoa em quem eu confiei, a quem eu prometi amar e cuidar, havia se tornado um tirano impiedoso em minha própria casa. Lembrei-me de como meu pai, um coronel reformado do exército, me chamou de lado depois que o apresentei a Ricardo. Ele se ama demais. Filha, ele havia dito. Sua voz gentil, mas firme. Homens assim são difíceis. Eles veem uma mulher apenas como um reflexo de seu próprio sucesso. Na época, eu havia descartado suas palavras como simples ciúme paternal. Mas agora, sozinha em minha cozinha silenciosa, percebi o quão certo ele estava. Ricardo realmente só amava a si mesmo. Eu era apenas uma ferramenta conveniente e atraente para manter sua vida confortável e impulsionar seu ego. Naquela noite, mal dormi. Revirei-me na cama, ouvindo sua respiração regular ao meu lado. Minha mente acelerada. O que eu deveria fazer? Deveria me submeter. Pegar o empréstimo e engolir a humilhação mais uma vez? Ou deveria me manter firme e descobrir do que ele era capaz quando verdadeiramente irritado? Dentro de mim, o medo e o orgulho travavam uma guerra silenciosa e brutal. Medo de perder a família que eu construí, o que quer que restasse dela. E medo de me perder completamente. De me tornar nada mais do que uma sombra impotente do meu marido. Pela manhã, fui ao banco. Não porque eu tivesse cedido, mas para provar a ele, e a mim mesma, que não havia saída fácil para essa confusão que ele criou. Preenchi o formulário. Falei com o gerente de crédito e, como esperado, recebi uma recusa em 1 hora. Nossa dívida de financiamento existente era muito alta para nos qualificarmos para outro empréstimo pessoal significativo. Eles me recusaram, disse a Ricardo pelo telefone. Minha voz plana e sem emoção. Encontre outra maneira. Ele rosnou no receptor. Eu te disse. Não me importa como você vai fazer. Não há outras maneiras. Respondi calmamente. Meus pais não são milionários. E eu não vou vender o anel da vovó. É uma lembrança. Uma lembrança? Ele riu. Um som áspero e feio que me fez estremecer. Quem precisa da sua lembrança quando minha reputação, e possivelmente meu emprego, estão em jogo? Se você não encontrar o dinheiro, pode simplesmente arrumar suas coisas e ir morar com seus pais. Ele desligou. Fiquei congelada no meio da rua. O telefone ainda pressionado contra minha orelha. Sentindo o mundo ao meu redor inclinar e se estilhaçar. Ele estava pronto para me expulsar de nossa casa. A casa pela qual paguei metade do financiamento por 5 anos. A casa que eu enchi de calor e vida. A casa onde sonhei em criar nossos futuros filhos. Tudo por causa de uma dívida de jogo. Foi isso. Esse foi o ponto sem retorno. Naquele momento único e brutal, percebi que não tinha mais medo.
O medo que me manteve cativa por tanto tempo foi queimado por uma raiva súbita e avassaladora, e uma determinação fria e clara. Eu não seria uma vítima nesta história. Eu não seria jogada fora como lixo. Eu lutaria por mim mesma. Quando voltei para casa, Ricardo já estava lá. Ele estava sentado na cozinha, com a cabeça entre as mãos. Ele ergueu o olhar quando entrei, seus olhos esperançosos. E então? Encontrou alguma coisa? Não. Coloquei minha bolsa calmamente em uma cadeira. Eu te disse. Não há opções. Então você não fez nada. Ele começou a se exaltar novamente. Você apenas andou por aí e voltou de mãos vazias. Eu fui ao banco. Eles me recusaram. E não vou me humilhar pedindo dinheiro a amigos ou familiares. Esta é a sua dívida, Ricardo. E você precisa ser o único a lidar com isso. Eu vou lidar com isso. Ele bateu com o punho na mesa, me fazendo pular. Eu vou consertar. Vou ganhar tudo de volta. O quê? Eu não podia acreditar nos meus ouvidos. Você vai jogar de novo? Sim. Seus olhos brilhavam com uma luz febril e desesperada. Eu liguei para o Marcos. Ele concordou em me dar uma chance. Vamos jogar 1 contra 1 esta noite. Sem distrações. Vou recuperar cada centavo. Você está louco? Sussurrei, olhando para ele horrorizada. Você só vai se afundar ainda mais. É minha única chance. Ele disse, pegando minhas mãos. As dele estavam frias e úmidas. Você tem que me apoiar desta vez. Lívia. Apenas esteja aqui. Fique por perto e não interfira. Eu não vou participar desta loucura. Eu disse, puxando minhas mãos. Não quero assistir você se destruir novamente. Naquele momento, meus olhos caíram no meu laptop. E um choque de pânico me atravessou. Meu projeto. Hoje era o prazo final para os esboços. O cliente importante. Aquele de quem toda a minha carreira poderia depender. Eu havia esquecido completamente em meio a todo esse drama familiar. Eu preciso trabalhar. Eu disse, indo em direção à minha mesa no canto da sala. Que trabalho? Ele bloqueou meu caminho. Estamos decidindo nosso futuro aqui. E você está preocupada com suas florzinhas? Essas florzinhas trazem metade do dinheiro para esta casa. Eu não consegui mais me conter. Se eu não entregar este projeto a tempo, perderemos um grande cliente e uma quantia enorme de dinheiro. Eu não me importo. Ele me empurrou para o lado. Não com força, mas com força suficiente para me fazer tropeçar. Esta noite, você vai sentar aqui e vai esperar enquanto eu resolvo nossos problemas. Você pode lidar com suas fotos mais tarde. Ele foi para o quarto, presumivelmente para se preparar mentalmente para sua batalha decisiva. Afundei na cadeira da minha mesa, mas não consegui me concentrar. Minhas mãos tremiam, e meus pensamentos eram uma confusão emaranhada. Senti uma imensa pressão se fechando sobre mim por todos os lados. Um cliente exigente, um prazo iminente e um marido que havia perdido completamente o controle da realidade. Senti-me presa, apanhada em uma armadilha sem saída óbvia. Mais tarde naquela noite, Marcos chegou. Ele parecia profundamente desconfortável e tentou evitar encontrar meus olhos. Oi, ele disse suavemente. Eu tentei convencê-lo a desistir. Eu sei. Dei-lhe um sorriso fraco e cansado. Obrigada por pelo menos tentar. Ellie, te machucou? Ele baixou a voz quando Ricardo saiu do quarto. Ainda não. Respondi. Tão baixo quanto. Ricardo caminhou em direção a eles, esfregando as mãos em antecipação nervosa. Bem, amigo, pronto para se despedir do seu dinheiro? A sorte está do meu lado esta noite. Eu sinto. Veremos. Marcos respondeu calmamente, tirando um baralho de cartas do bolso do casaco e colocando-o sobre a mesa. Eles começaram a jogar. Eu me retirei para a cozinha, incapaz de assistir à loucura se desenrolar. Abri meu laptop e tentei trabalhar. Mas as palavras no e-mail exigente do cliente embaçavam diante dos meus olhos. Lívia, se os esboços não estiverem na minha caixa de entrada até às 22 horas em ponto, considere nosso contrato rescindido. Faltavam apenas 2 horas. Da sala,
Eu podia ouvir suas vozes, as observações calmas e ocasionais de Marcos, e os gritos cada vez mais altos e excitados de Ricardo. Aparentemente, ele estava mesmo ganhando desta vez. Lívia! Ele gritou 1 hora depois. Sua voz triunfante. Traga o champanhe. Precisamos comemorar minha gloriosa vitória. Com o coração pesado, peguei a garrafa cara que estávamos guardando para uma ocasião especial da geladeira. Quando entrei na sala, vi uma montanha de fichas empilhadas na frente de Ricardo. Ele estava radiante, seu rosto corado pela vitória. Viu? Ele me puxou para perto, envolvendo um braço em volta da minha cintura. E você não acreditou em mim. Eu quase recuperei tudo que perdi para o João. Mais algumas rodadas. E estarei livre. Marcos sentou-se à sua frente. Seu rosto uma máscara indecifrável. Ele movia suas fichas calmamente, sem mostrar nenhuma emoção. Talvez seja o suficiente por hoje. Ele sugeriu baixinho. Você já recuperou suas perdas. Ricardo, não precisa tentar a sorte. Com medo? Ricardo riu. Sentindo que está prestes a perder? Não. Meu amigo. Jogamos até o fim. Tudo ou nada. Como quiser. Marcos encolheu os ombros. Voltei para a cozinha. Meu coração batendo com uma sensação familiar de pavor. Olhei para o relógio. 21h30. Meia hora para entregar o projeto. Abri meu laptop e me forcei a focar. Meus dedos voaram pelo teclado. Fiz as edições finais. Verifiquei as dimensões e adicionei as descrições detalhadas. Exatamente às 21h59. Apertei enviar e me inclinei para trás na cadeira. Uma onda de alívio me invadindo. Estava feito. Pelo menos na minha vida profissional. Eu tinha tido sucesso. E naquele exato momento, um som veio da sala que fez meu sangue gelar. O barulho agudo de uma cadeira caindo, seguido pelo rugido furioso e desesperado de Ricardo. Eu soube, sem precisar ver, que ele havia perdido novamente tudo. Corri para a sala. A cena que me recebeu era pior do que qualquer pesadelo. Ricardo estava no meio da sala. Seu rosto uma máscara contorcida de raiva e desespero total. Uma cadeira de póquer virada estava no chão ao lado dele. E as cartas estavam espalhadas pela mesa como folhas caídas. Marcos sentava-se em seu lugar. Sua postura inalterada. Observando calmamente seu amigo se descontrolar. Do seu lado da mesa, uma verdadeira montanha de fichas estava empilhada ordenadamente. Como? Ricardo ofegou. Sua voz um sussurro rouco. Como isso é possível? Eu tinha um full house. E eu tinha uma quadra. Marcos respondeu baixinho. Seu tom uniforme. Você perdeu. Ricardo. Não. Ricardo gritou. Sua voz falhando. Você roubou. Você deve ter roubado. Não há como você ter ganhado essa mão. Eu não roubo. Você sabe disso. Marcos levantou-se lentamente. Seus movimentos deliberados. Foi você quem apostou tudo. Você correu o risco. E você perdeu. Aceite como um homem. Um homem? Ricardo riu. Um som histérico e quebrado que ecoou na sala silenciosa. Que tipo de homem eu sou agora? Pelo amor de Deus. Quanto eu te devo? Junto com a dívida do João. Que paguei para você esta tarde para que ele não fosse ao seu escritório. Marcos declarou. Sua voz desprovida de emoção. Chega a 30 mil reais. O número me atingiu como um golpe físico. Agarrei o batente da porta para me firmar, enquanto a sala inclinava. 30 mil reais. Não era apenas uma perda. Era uma catástrofe. Um desastre total e absoluto que nos engoliria por inteiro. Ricardo agarrou a cabeça com as duas mãos, tropeçando para trás até afundar no sofá. Ele apenas ficou ali, encarando um único ponto na parede oposta. Seu corpo mole. Eu fiquei congelada na porta. Incapaz de me mover. Incapaz de respirar. Senti um lampejo de pena dele. Do homem quebrado sentado no sofá. Mas essa pena foi instantaneamente extinta por uma onda de desprezo frio e raiva ardente. Ele tinha feito isso. Ele tinha trazido essa ruína sobre nós. Marcos caminhou até mim. Sinto muito que tenha chegado a este ponto. Lívia. Ele disse.
Sua voz baixa. Vou embora agora. Falo com o Ricardo amanhã. Quando ele estiver sóbrio. Ele começou a ir para a porta. Mas Ricardo de repente saltou do sofá. Pare. Ele gritou. Não vá embora. Nós ainda não terminamos. Do que você está falando? Marcos se virou. A mão na maçaneta. Você não tem mais dinheiro. Ricardo. O jogo acabou. Dinheiro? Ricardo disse lentamente. Um sorriso estranho e arrepiante se espalhando por seus lábios. Seus olhos selvagens se moveram de Marcos e se fixaram em mim. Era o mesmo olhar predatório e avaliador que eu vira na cozinha na noite anterior. Mas agora havia algo mais nele. Algo ainda mais aterrorizante. Loucura. Eu não tenho dinheiro. Ele disse. Sua voz um arrastar lento enquanto começava a caminhar em minha direção. Isso é verdade. Mas eu tenho outra coisa. Recuei instintivamente. Mas ele foi rápido demais. Ele agarrou meu braço. Seu aperto como um torno. Você é meu amigo. Marcos. Ele disse. Sorrindo torto para o outro homem. Você sempre disse que eu tenho uma esposa bonita. Ricardo. Pare com isso. Disse Marcos. Seu rosto se transformando em pedra. Não. Não. Escute. Ricardo persistiu. Seu hálito quente com cheiro de uísque. Eu sei o quanto você gosta dela. Não sou cego. Então, aqui está minha oferta. Minha aposta final. Ele fez uma pausa para efeito dramático. Seus olhos brilhando. Uma noite com a Lívia. Em troca de toda a minha dívida. A sala caiu em um silêncio ensurdecedor e vibrante. Olhei para meu marido. Minha mente se recusando a processar as palavras que ele acabara de proferir. Ele não podia ter dito aquilo. Era impossível. Isso tinha que ser um pesadelo horrível e absurdo. Marcos ficou perto da porta, pálido como a morte. Seus punhos cerrados com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Você entende o que acabou de dizer? Ele sussurrou, sua voz tremendo de raiva contida. E daí? Ricardo encolheu os ombros. Bêbado e alheio à tempestade que havia desencadeado. Ela é minha esposa. Eu posso fazer o que eu quiser. Ela fará o que eu disser. Isso significa que ela vai dormir com meus amigos se eu mandar. Ele se virou para mim. Seu rosto a centímetros do meu. Seus olhos ardiam com um fogo insano. Vá. Ele rosnou. Sua voz um comando baixo e gutural. Vá para o quarto. Pague minha dívida. Ele me empurrou com força em direção à porta do quarto. Tropecei. Mas consegui me manter de pé. Olhei para ele. Para o homem a quem eu um dia prometi amar. Honrar e cuidar. E naquele momento horrível. Cada grama de amor. Pena e qualquer sentimento caloroso que eu ainda tinha por ele morreu. Em seu lugar. Havia apenas um vazio gelado, e uma vergonha ardente e avassaladora. Caminhei lentamente em direção ao quarto. Eu não estava obedecendo a ele. Meu corpo estava simplesmente se movendo no piloto automático. Uma máquina carregando minha alma estilhaçada. Atrás de mim. Ouvi Marcos dizer uma única palavra. Foi dita em voz baixa, mas estava cheia de uma ameaça tão crua e ameaçadora, que um arrepio percorreu minha espinha. Apesar do fogo em minhas veias. Não. Entrei no quarto e fechei a porta atrás de mim. Encostei minhas costas na madeira fria, sentindo minhas pernas finalmente cederem. O quarto que eu havia decorado com tanto amor e cuidado. Escolhendo cada almofada, cada cortina, cada tom de tinta. Agora parecia estranho e hostil. As paredes pareciam estar se fechando. E o ar estava denso, pesado, impossível de respirar. Deslizei lentamente pela porta até o chão, abraçando os joelhos contra o peito. Meu corpo tremia incontrolavelmente. Mas não havia lágrimas. Por dentro, eu era um deserto queimado. Pague minha dívida. As palavras eram uma marca. Um veredito. Uma etiqueta de preço. L. Meu marido. O homem a quem eu jurei minha vida. Não apenas me humilhou. Ele pisoteou e pulverizou tudo o que já existiu entre nós, todas as memórias, todas as esperanças, todo o nosso passado compartilhado e nosso futuro não realizado. Ele me avaliou. Ele colocou um valor em mim. 30 mil reais.
O preço de um carro usado. O preço da minha honra. Da minha dignidade. Da minha alma. Fiquei ali sentada no chão frio, olhando para a escuridão. Fragmentos de memórias passavam pela minha mente. Cruéis e zombeteiros. Lá estávamos nós, jovens e despreocupados, caminhando pela orla, enquanto ele me entregava um buquê de flores silvestres. Lá estava ele, me encontrando após a minha formatura da faculdade com um urso de pelúcia gigante. Lá estava ele, de joelhos, me pedindo em casamento, seus olhos brilhando com o que eu acreditava ser uma ternura genuína. Para onde aquele rapaz tinha ido? Em que ponto ele se transformou neste monstro? Ou talvez ele sempre esteve lá, escondido sob a superfície encantadora. E eu simplesmente fui ingênua demais, apaixonada demais, para vê-lo. Lembrei-me de todos os seus pequenos atos egoístas. Seu desdém casual pelo meu trabalho. Sua necessidade constante de ser o centro das atenções, todas as coisas que eu havia desculpado como confiança masculina. Eu construí nossa família sobre uma ilusão, sobre uma imagem fabricada de um homem que nunca existiu de verdade. E agora aquele castelo de cartas havia desabado, me enterrando sob seus escombros. Não sei quanto tempo passou. 1 minuto. 1 hora. Uma eternidade. Fora da porta. Estava quieto. Quieto demais. O silêncio era mais aterrorizante do que os gritos teriam sido. O que estava acontecendo lá fora? O que Marcos faria? E se ele concordasse? O pensamento enviou uma nova onda de terror gelado pelo meu corpo. Marcos sempre pareceu um homem honrado. Mas e se a excitação da bebida, a humilhação de perder e anos de afeto escondido por mim o levassem a fazer o impensável? Pressionei-me contra a porta, preparando-me para o pior. Então, eu ouvi. A maçaneta começou a girar. Lenta e silenciosamente. Fechei os olhos com força, encolhendo-me em uma bola apertada no chão. A porta se abriu silenciosamente. E Marcos apareceu na entrada. Ele não entrou. Permaneceu no limiar. Uma silhueta escura contra a luz fraca do corredor. Tensionei-me, esperando que ele avançasse. Mas ele não se moveu. Lentamente, abri os olhos. Ele estava olhando para mim. E em seu olhar havia uma dor infinita e comovente, e uma compaixão tão profunda que eu soube, com absoluta certeza, que ele nunca me faria mal. Ele não era como Ricardo. Ele não era um predador. Naquele momento, ele era a única pessoa em todo aquele apartamento amaldiçoado que ainda me via como um ser humano. Não como uma coisa. Lívia. Sua voz estava baixa e rouca. Ele nunca mais vai tocar em você. Eu prometo. Permaneci em silêncio, incapaz de falar. As lágrimas que eu segurei por tanto tempo finalmente se libertaram, escorrendo pelo meu rosto em rios quentes e silenciosos. Mas não eram lágrimas de ressentimento ou medo. Eram lágrimas de alívio. O alívio avassalador e visceral de perceber que eu não estava sozinha neste pesadelo. Marcos me observou chorar, sem ousar se aproximar, como se temesse me assustar ainda mais. Ele simplesmente ficou na porta. Sua presença uma rocha silenciosa e sólida no meio da minha tempestade. Quando a primeira onda de soluços finalmente passou, deixando apenas respirações quietas e trêmulas, ele falou novamente. Ele não vale as suas lágrimas. Lívia. Nenhuma delas. Eu não entendo como isso pode acontecer. Sussurrei, enxugando o rosto com as costas da mão. Nós nos amávamos. Ele nunca te amou, disse Marcos. Sua voz baixa, mas firme. Ele amava a si mesmo com você. Ele gostava da ideia de ter uma esposa bonita, inteligente e bem-sucedida. Isso massageava o ego dele. Mas no momento em que seu próprio conforto foi ameaçado, ele mostrou sua verdadeira face. Suas palavras eram duras, mas ressoavam com uma verdade inegável. No fundo, acho que eu sempre soube, mas tinha medo demais de admitir para mim mesma. E o Ricardo? Onde ele está? Perguntei, um lampejo de medo retornando. Ele está bem, fisicamente, disse Marcos com um sorriso sombrio e torto. Ele está deitado no sofá, tirando um cochilo.
Não se preocupe. Eu não o matei. Embora eu quisesse muito. Muito mesmo. Ele fez uma pausa e acrescentou: Lívia, eu o conheço desde que éramos crianças. Ele sempre foi assim. Egoísta. Imprudente. Eu esperava que se casar com você o mudasse. Que você pudesse torná-lo um homem melhor. Eu também pensei. Murmurei. Eu estava errada. Pessoas como ele não mudam. Ele finalmente deu um passo para dentro do quarto e se agachou na minha frente, ainda mantendo uma distância respeitosa. Eu preciso te dizer uma coisa. Ele disse, olhando diretamente nos meus olhos. Não havia um traço da sordidez que eu via no olhar de João. Apenas uma ternura profunda e uma tristeza duradoura. Eu te amo há muito tempo. Lívia. Desde o dia em que Ricardo nos apresentou, eu vi o quão brilhante você era. Quão gentil e genuína. E vi como ele não te valorizava. Como te dava como garantida. Fiquei em silêncio todos esses anos porque você era a esposa dele. E ele era meu amigo. Mas hoje à noite ele cruzou todos os limites imagináveis. Ele não é mais meu amigo. Eu ouvi, e em minha alma, que se sentia tão vazia e queimada momentos antes. Algo novo começou a criar raízes. Não era amor. Era algo muito mais importante naquele momento, a consciência do meu próprio valor. Se este homem quieto e decente que eu mal conhecia, podia ver tudo isso em mim, então eu realmente tinha valor. Isso significava que o problema não era eu. Era, e sempre foi, Ricardo. Não vou me aproveitar desta situação. Marcos continuou, como se lesse meus pensamentos. Eu só quero que você saiba que não está sozinha. Vou te ajudar de qualquer maneira que eu puder. Quer que eu chame um táxi para você ir para a casa dos seus pais? Quer que eu te ajude a arrumar suas coisas? Ou você só quer que eu fique aqui sentado perto da porta, até você decidir o que quer fazer? Suas palavras, seu apoio calmo e inabalável, funcionaram em mim melhor do que qualquer sedativo. A armadura de gelo que prendia minha alma começou a derreter. E no lugar do desespero e da humilhação, uma fúria fria e retumbante começou a surgir. Uma fúria que não era dirigida a Ricardo. Ele era patético demais para isso. Essa fúria era dirigida a mim mesma. Por ter permitido que isso acontecesse. Por ter me permitido ser tratada dessa forma por tanto tempo. Por fechar os olhos para suas traições. Por desculpar seu egoísmo. Por acreditar em suas mentiras. Chega. Lentamente. De forma instável. Levantei-me. Minhas pernas ainda tremiam. Mas uma nova força. Uma nova resolução. Havia se instalado em meu olhar. Ajude-me a fazer as malas. Eu disse. Minha voz firme e clara. Marcos assentiu. Um lampejo de alívio passando por suas feições tensas. Tem certeza? Talvez devêssemos esperar até de manhã. Deixar as coisas esfriarem. Não. Eu disse. Minha voz inabalável. O tremor em minhas pernas não alcançou minhas palavras. Não ficarei nesta casa por mais um minuto. Este lugar está envenenado agora. Estou indo embora. Fui até o guarda-roupa e puxei uma mala grande da prateleira de cima. Partículas de poeira dançavam na fresta de luz vinda do corredor. Naquele momento, eu não estava pensando na logística. Não estava pensando para onde iria, ou o que faria amanhã, ou como desembaraçaria a confusão legal e financeira de nossa vida compartilhada. Eu só sabia de uma coisa com certeza absoluta e profunda: minha vida antiga havia acabado. E eu era quem ia colocar o ponto final na frase. Esta era a minha decisão. Este era o meu ponto de virada. O momento em que uma vítima decide que não será mais vítima, e começa a se tornar a arquiteta de seu próprio destino. Ouvi um gemido abafado vindo da sala de estar, seguido pela voz arrastada de Ricardo, cheia de dor e confusão. Meu maxilar. O que você fez com o meu maxilar? Marcos se tensionou. Fique aqui, ele disse baixinho. E saiu, fechando a porta quase que por completo. Eu ainda podia ouvir suas vozes, abafadas, mas claras o suficiente. Eu fiz o que deveria ter feito anos atrás. A voz de Marcos era baixa e fria como gelo. Enfrentei um valentão.
Ela é minha esposa. Ricardo protestou, sua voz se elevando em uma indignação patética. Ela é uma pessoa. Ricardo, não uma propriedade que você pode apostar em um jogo de póquer. Você perdeu qualquer direito de chamá-la de sua esposa no momento em que abriu a boca. Agora, você vai sentar naquele sofá e não vai dizer mais uma palavra. Se você tentar impedi-la de ir embora, eu farei você se arrepender de maneiras que você nem pode imaginar. Você me entendeu? Houve um momento de silêncio. E depois um murmúrio fraco e derrotado de Ricardo. Sim. Uma estranha sensação de distanciamento tomou conta de mim. Eu me senti como se estivesse assistindo a uma cena de um filme, não vivendo-a. Enquanto Marcos lidava com um monstro na sala de estar. Abri o guarda-roupa e comecei a tirar minhas coisas metodicamente, movendo-me como uma máquina. Sem pensamento. Sem emoção. Apenas ação. Vestidos. Jeans. Roupas íntimas. Suéteres. Apenas pegando o que minhas mãos podiam alcançar. Eu não estava empacotando uma vida. Estava trocando de pele. Quando Marcos voltou para o quarto, seu rosto estava sombrio, mas composto. Ele não vai nos incomodar, disse ele baixinho. Assenti sem me virar. Ótimo. Precisa de ajuda? Ele se aproximou. Sim. Por favor. Você poderia pegar aquela caixa na prateleira de cima? Meus documentos e meu laptop estão lá. Fizemos as malas em um silêncio estranho e focado. Parecia surreal. Ter este homem que acabara de confessar seu amor por mim agora dobrando meus suéteres, com uma eficiência silenciosa. Ele tirava as roupas dos cabides. Dobrava-as cuidadosamente e as colocava na mala. Eu juntei meus cosméticos, meus livros e os poucos itens pessoais queridos que realmente importavam para mim. O anel da minha avó. Uma fotografia desbotada dos meus pais. O primeiro prêmio de design que ganhei. Tomei a decisão consciente de não levar nada que Ricardo tivesse comprado para mim. Ou qualquer coisa que tivéssemos comprado com fundos conjuntos. Nem as joias caras. Nem as bolsas de grife. Nem as gravuras de arte que escolhemos juntos. Estavam todos contaminados agora. Símbolos de uma vida construída sobre uma mentira. Este foi um pequeno ato simbólico de cortar laços. De me purificar. Eu estava partindo com nada além do que era verdadeiramente meu. Quando a mala estava cheia, fechei o zíper e examinei o quarto. Parecia quase o mesmo. Mas na realidade, tudo havia mudado. Este quarto, este apartamento, esta vida não era mais meu lar. Era apenas um lugar onde eu costumava morar. Uma cena de crime. Para onde você vai? Marcos perguntou. Sua voz gentil. Para a casa dos meus pais. Eu disse. As palavras soaram estranhas na minha língua. Eu não morava com eles há quase uma década. Vou chamar um táxi. Eu te levo. Não. Você não precisa. Você já fez o suficiente. O pensamento de estar em dívida com alguém, mesmo que fosse ele, era insuportável agora. Eu disse. Eu te levo. Não havia espaço para discussão em sua voz. Era uma declaração de fato. Não uma oferta. Não vou te deixar sozinha esta noite. Eu não discuti. Senti-me tão exausta emocional e fisicamente que simplesmente não tive forças para objetar. Eu precisava de ajuda. Estava profunda e imensamente grata por ele estar lá para oferecê-la. Voltamos para a sala de estar com a mala. Ricardo estava sentado no sofá, segurando um saco de ervilhas congeladas do freezer em seu maxilar inchado. Seus olhos, turvos de dor e álcool, se arregalaram quando nos viu. Ele viu meu casaco vestido, minha bolsa no ombro e Marcos ao meu lado com minha mala. Ele se levantou desajeitadamente, balançando um pouco. Você, para onde você vai? Sua fala estava arrastada. Estou indo embora. Ricardo, respondi, minha voz calma e firme como um lago congelado. Indo embora? O que você quer dizer com indo embora? Você não pode ir embora. Você é minha esposa. Não mais. Balancei a cabeça lentamente. Esta noite, você mesmo acabou com nosso casamento. Com suas palavras. Com suas ações. Mas foi só uma brincadeira. Ele gaguejou.
tentando sorrir. Mas a dor em seu maxilar contorceu seu rosto. Eu estava bêbado. Eu não sabia o que estava dizendo. Você sabia exatamente o que estava dizendo. Eu o cortei. Minha voz afiada pela primeira vez. Você finalmente me mostrou quem você realmente é. Adeus, Ricardo. Virei-me para sair. Mas ele se lançou à frente e bloqueou a porta. Eu não vou deixar você ir. Você não vai a lugar nenhum. Esta é a minha casa. Marcos se interpôs entre nós. Uma parede sólida e imóvel. Saia da frente. Ricardo. E você? Não se meta. Seu traidor. Ricardo gritou. Sua voz aguda e patética. Eu pensei que você era meu amigo. E todo esse tempo você estava dormindo com minha esposa pelas minhas costas. Eu nunca toquei um dedo nela. Disse Marcos com os dentes cerrados. Ao contrário de você. Eu realmente a respeito. Agora, saia da frente da porta. Ou eu prometo. Aquele soco não será o último. Ricardo olhou para os punhos cerrados de Marcos. Para seus olhos frios e desdenhosos. E algo dentro dele finalmente quebrou. A bravata patética esvaiu-se de seu rosto, substituída pelo medo. Ele recuou, respirando pesadamente. Você vai se arrepender disso, Lívia. Ele sibilou, cuspindo as palavras nas minhas costas. Você vai voltar rastejando. Você vai ver. Ninguém vai te querer além de mim. Suas palavras eram para ser uma maldição. Uma última e desesperada tentativa de me ferir. Mas tiveram o efeito oposto. Foram um presente. Naquele momento, eu soube com certeza absoluta que preferiria ficar sozinha pelo resto da minha vida, a passar mais um dia com um homem que pensava tão pouco de mim. Eu não me virei. Não lhe dei a satisfação de um último olhar. Simplesmente passei pela porta aberta que Marcos segurava para mim. Ele me seguiu com minha mala. E descemos as escadas em silêncio, deixando para trás os destroços da minha antiga vida. Lá fora, uma garoa fina e desagradável caía, cobrindo o mundo com um brilho escuro e escorregadio. O ar frio pareceu um tapa no rosto. Mas foi bem-vindo. Era real. Me acordou. Marcos abriu a porta do passageiro do carro para mim. Ajudou-me a entrar e depois colocou minha mala no porta-malas. O carro era quente e seco. Um pequeno casulo seguro no meio da noite fria e úmida. Obrigada. Eu disse suavemente quando ele entrou e ligou o motor. Minha voz estava rouca. Não foi nada. Ele respondeu, seus olhos focados na estrada à frente. Eu deveria ter feito algo há muito tempo. Dirigimos pela cidade adormecida. As luzes da rua se borravam e sangravam no asfalto molhado, criando longas faixas aquosas de cor. Olhei pela janela, sentindo nada além de uma exaustão vasta e avassaladora. Meu passado havia sido deixado para trás naquele apartamento, onde o homem que eu um dia amei agora estava sentado sozinho com suas dívidas e seu maxilar quebrado. E à minha frente estava o desconhecido. Pela primeira vez em anos, eu não tinha ideia do que o amanhã traria. E estranhamente, em meio a toda a dor e caos, esse pensamento não me assustava. Parecia liberdade. O silêncio no carro era denso, mas não desconfortável. Era um silêncio compartilhado. Um espaço para eu simplesmente existir sem a necessidade de palavras. Observei as ruas familiares de São Paulo passarem, transformadas pela chuva e pela hora tardia em algo estranho e novo. Cada ponto de referência, cada esquina, parecia guardar uma memória de uma vida que não era mais minha. Havia o café onde Ricardo e eu tivemos nosso primeiro encontro. Suas janelas agora escuras. Havia o parque onde ele me pediu em casamento. As árvores apenas formas escuras e esqueléticas contra o céu noturno. Senti uma pontada. Não de nostalgia, mas de uma estranha e oca dor pela mulher que eu costumava ser, a mulher esperançosa e confiante, que acreditava em um futuro que se revelou uma mentira. Encostei a cabeça no vidro frio da janela. As vibrações da estrada, um zumbido fraco contra minha bochecha. Eu estava entorpecida. A tempestade de emoções de mais cedo, o terror, a vergonha, a fúria havia se esgotado, deixando para trás uma paisagem quieta e vazia dentro de mim.
Eu me sentia como uma casa que foi destruída por um incêndio. A estrutura ainda estava de pé, mas tudo dentro se foi, reduzido a cinzas. À medida que nos aproximávamos do bairro dos meus pais, um novo sentimento começou a surgir, um profundo e infantil pavor. Como eu ia explicar isso? Como eu poderia colocar em palavras a degradação que acabara de experimentar? Meus pais ainda viam Ricardo como um homem charmoso e bem-sucedido que conquistou o coração de sua filha. Como eu poderia lhes dizer que ele tentou me vender? A vergonha disso me inundou novamente. Quente e sufocante. Você está bem? A voz de Marcos cortou meus pensamentos. Suave e preocupada. Virei-me para olhá-lo. Na luz fraca do painel, seu rosto estava marcado pela preocupação. Ele não perguntou nada. Não insistiu em detalhes. Ele apenas esteve lá. Não. Sussurrei. A única palavra uma admissão crua do meu estado quebrado. Mas eu vou ficar. Ele assentiu. Um gesto pequeno e de aceitação. Eu sei que vai. Alguns minutos depois, percebi que precisava ligar para eles. Minhas mãos tremeram enquanto eu pegava o celular. O que eu diria? Rolei até o número da minha mãe e apertei o botão de ligar antes que pudesse perder a coragem. Ela atendeu no segundo toque. Sua voz grossa de sono. Lívia? Querida. Está tudo bem? É tão tarde. Respirei fundo. De forma trêmula. Mãe. Eu disse. Minha voz quase inaudível. Estou voltando para casa. Houve uma pausa do outro lado da linha. Um momento de instinto maternal aguzado cortando a névoa do sono. Então, sua voz estava clara e firme. Ok. Filha. Estamos te esperando. Ela não perguntou por quê. Não precisava. Ela sabia. Quando entramos na garagem deles, a luz da varanda estava acesa. Um farol quente e acolhedor na noite escura e chuvosa. Antes mesmo que Marcos pudesse desligar o motor, a porta da frente se abriu e meu pai apareceu, silhuetado na entrada. Ele era mais baixo que Ricardo, mas tinha uma presença, uma força silenciosa que preenchia o espaço ao seu redor. Ele observou enquanto Marcos saía e abria minha porta. Ele olhou para o meu rosto, pálido e manchado de lágrimas na luz fraca. Ele viu a mala que Marcos tirou do porta-malas. Ele absorveu tudo, sua expressão indecifrável, mas seus olhos não perdendo nada. Ele entendeu tudo sem que uma única palavra fosse dita. Entre. Filha. Ele disse. Sua voz um ronco baixo. Ele passou um braço forte em volta dos meus ombros e me guiou para dentro. Para o calor e a luz. Minha mãe, Célia, saiu apressada da cozinha. Seu rosto uma máscara de preocupação. Ela ofegou suavemente quando me viu de perto. Então correu para me envolver em um abraço que cheirava a lar e segurança. Ela acariciou meu cabelo, murmurando sons reconfortantes como costumava fazer quando eu era uma menina com um joelho ralado. Minha filha. Minha pobre filha. Vou colocar a chaleira no fogo. Meu pai se virou para Marcos, que estava de pé desajeitadamente no corredor com minha mala. Ele estendeu a mão. Obrigado, meu filho. Ele disse. Seu olhar direto e cheio de uma gratidão mais profunda que as palavras. De verdade, eu não fiz nada. Marcos murmurou, olhando para o chão. Você a trouxe para casa em segurança. Disse meu pai simplesmente. Como se essa fosse a única coisa no mundo que importasse. Isso é tudo. Você precisa ficar para tomar um chá. Pelo menos. Insistiu minha mãe. Suas mãos agitando-se nervosamente. Não. Obrigado. Senhora. Disse Marcos, dando um passo para trás em direção à porta. Eu realmente preciso ir. Ele olhou para mim. Seus olhos cheios de uma tristeza que espelhava a minha. Se cuida. Lívia. Me liga se precisar de qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. Ele me deu um pequeno e triste aceno de cabeça. E então ele se foi. Seu carro se afastando e desaparecendo na escuridão chuvosa. Senti uma súbita e aguda pontada de solidão. Ele tinha sido minha âncora durante a tempestade. E agora ele se fora, me deixando para enfrentar as consequências sozinha. Minha mãe me levou para a cozinha. Era exatamente como eu me lembrava.
Uma cápsula do tempo da minha infância. O cheiro familiar de chá de hortelã e canela pairava no ar. Ela me sentou na velha mesa de madeira, onde eu fazia minha lição de casa, quando criança, e colocou uma xícara fumegante em minhas mãos. O calor penetrou em meus dedos frios, mas não conseguiu tocar o gelo em minha alma. O que aconteceu, querida? Minha mãe perguntou gentilmente, sentando-se ao meu lado e pegando minha mão na dela. Tomei um gole do chá, e a história começou a fluir. Contei-lhes tudo. As dívidas de jogo crescentes, o ultimato, o jogo final e desesperado, e aquelas últimas, terríveis e imperdoáveis palavras que Ricardo havia dito. Falei em um tom monótono e sem emoção, como se estivesse recontando uma história que aconteceu com outra pessoa. As lágrimas escorriam pelo meu rosto por conta própria, silenciosas e incessantes. Minha mãe ouvia, acariciando minha mão, seus próprios olhos marejados de lágrimas de raiva e tristeza. Do outro lado da mesa, meu pai sentava-se em silêncio, seu rosto endurecendo em um bloco de granito. Quando finalmente terminei, minha voz sumindo em um sussurro engasgado, um silêncio pesado desceu sobre a cozinha. Meu pai se levantou, sua cadeira arrastando ruidosamente contra o piso de linóleo. Eu mato ele, ele disse. Sua voz era baixa, quase coloquial, mas continha uma seriedade mortal que me apavorou. Pai, não. Eu chorei, minha voz cheia de alarme. Não faça isso. Você não precisa fazer nada. Já acabou. Não, filha, não acabou. Ele disse, cerrando os punhos até os nós dos dedos ficarem brancos. Ninguém tem o direito de humilhar minha filha desse jeito. Ninguém. Gregório, acalme-se. Minha mãe interveio, colocando uma mão restritiva em seu braço. Agora não. A Lívia precisa descansar. Nós lidamos com aquele canalha. Mais tarde, meu pai olhou para mim, seus olhos cheios de um amor feroz e protetor. Ele suspirou, a raiva em seu rosto suavizando-se em uma tristeza profunda. Ele se aproximou e ajoelhou-se na frente da minha cadeira, pegando minhas mãos nas dele. Você está em casa agora, Lívia, ele disse, sua voz rouca de emoção. Você está segura. Nada e ninguém pode te machucar aqui. Ouvindo aquelas palavras, sentindo o calor sólido das mãos do meu pai, e a pressão gentil do braço da minha mãe em volta do meu ombro, algo dentro de mim finalmente quebrou. O distanciamento entorpecido se estilhaçou, e o peso total do horror da noite desabou sobre mim. Enterrei o rosto nas mãos e chorei. Não em silêncio desta vez, mas com soluços altos, rasgados e de cortar o coração. Chorei pelo amor que pensei ter, pelo homem com quem pensei ter me casado, e pela mulher em que me tornei em minha tentativa desesperada de me agarrar a uma mentira. E durante todo o tempo, meus pais me abraçaram. Sua presença uma promessa silenciosa e inabalável de que eu não estava, e nunca mais estaria, sozinha. O dia seguinte passou em um borrão de exaustão e luto. Dormi agitadamente na minha antiga cama de infância. O papel de parede floral e os pôsteres desbotados nas paredes, um estranho pano de fundo para o meu trauma adulto. Toda vez que eu fechava os olhos, via o rosto de Ricardo, seus olhos brilhando com loucura, enquanto ele pronunciava aquelas palavras indizíveis. Eu acordava com um suspiro, meu coração batendo forte, a vergonha de tudo me inundando novamente. Minha mãe me trazia bandejas de comida que eu não conseguia comer e xícaras de chá que mal tocava. Ela pairava, seu amor uma força tangível e protetora, mas não conseguia penetrar na espessa névoa da minha miséria. As ligações começaram pela manhã. Meu celular, que estava silencioso na mesa de cabeceira, vibrou para a vida. Era Ricardo. Encarei seu nome na tela. Uma nova onda de náusea subindo na garganta. Ignorei. Alguns minutos depois, vibrou novamente. E de novo. O som era uma intrusão. Uma violação da frágil paz que a casa dos meus pais oferecia. Finalmente, atendi. Minha voz um monótono frio e plano. O que você quer? Lívia. Graças a Deus. Sua voz era uma torrente frenética de palavras. Onde você está?
Você está bem? Você não pode simplesmente ir embora assim. Você me deixou preocupado. A audácia de suas palavras. O narcisismo puro e não adulterado delas. Era de tirar o fôlego. Você estava preocupado? Eu disse. Minha voz perigosamente baixa. Claro que eu estava preocupado. Você é minha esposa. Seu lugar é aqui. Comigo. Precisamos conversar sobre isso. Você exagerou. Querida. Foi uma piada estúpida. Eu estava bêbado. Não foi uma piada. Ricardo. Eu disse. Minha voz ganhando força. Foi a verdade. Foi o verdadeiro você. E eu cansei disso. Cansei de você. Não diga isso. Ele implorou. Seu tom mudando de raiva para desespero. Eu cometi um erro. Lívia. Um erro terrível. Por favor. Me perdoe. Eu farei qualquer coisa. Vou parar de jogar para sempre. Vou fazer terapia. Farei o que você quiser. Apenas volte para casa. Ouvi suas promessas. As mesmas promessas que eu tinha ouvido uma dúzia de vezes antes. Após uma dúzia de outras traições. Grandes e pequenas. Mas desta vez, eram apenas ruído. As palavras eram ocas. Sem sentido. Ele não estava arrependido pelo que fez. Ele estava arrependido por ter sido pego. Ele estava arrependido por ter perdido sua vida confortável. Não há casa para a qual voltar. Ricardo, eu disse. E a finalidade em minha própria voz me surpreendeu. Você a destruiu. Adeus. Encerrei a ligação antes que ele pudesse responder e então, com uma sensação de profunda libertação, bloqueei seu número. Ele tentou novamente algumas horas depois. De um número diferente. Deixando uma longa e divagante mensagem de voz cheia de mais desculpas. Mais promessas e uma ameaça velada sobre como a vida seria difícil para mim sozinha. Apaguei sem ouvir até o fim. Eu estava cortando os laços. Um por um. Por 2 dias. Existi naquele estranho limbo. Escondendo-me do mundo. No 3º dia. Eu estava sentada na cozinha. Olhando para uma xícara de chá. Quando vi o carro de Ricardo parar do lado de fora. Ele saiu. Segurando um buquê de rosas que já começavam a murchar. Uma oferenda de aparência patética. Um pavor frio me encheu. Eu não queria vê-lo. Eu não podia. Meu pai, que estava lendo o jornal na sala, levantou-se. Fique aqui, ele disse. Sua voz calma, mas firme. Ele caminhou até a porta da frente e saiu, fechando-a atrás de si. Observei pela janela, com o coração na garganta. Eu não conseguia ouvir suas palavras, mas podia ver suas posturas. Ricardo, tentando parecer confiante, gesticulando com as flores. Meu pai, parado perfeitamente imóvel, os braços cruzados sobre o peito, um objeto inamovível. Ricardo tentou passar por ele em direção à porta, e meu pai simplesmente deslocou seu peso, bloqueando o caminho. Vi meu pai falar. Sua expressão dura como pedra. O rosto de Ricardo empalideceu. A bravata patética se esvaiu, substituída por um medo cru e nu. Ele jogou o buquê de flores no gramado molhado. Virou-se sem outra palavra e correu de volta para seu carro como um cão espancado. Ele foi embora. E nunca mais o vi na casa dos meus pais. Mais tarde, minha mãe me contou o que meu pai havia dito. Ele não ameaçou Ricardo. Não com violência. Ele simplesmente o olhou nos olhos e disse: minha filha é uma pessoa gentil e que perdoa. Mas eu não sou. Se você chegar perto dela de novo. Se você ligar para ela de novo. Se você lhe causar mais um momento de dor. Farei da minha missão de vida desmontar seu mundo. Peça por peça. Eu irei ao seu chefe. Eu irei aos seus clientes. Eu irei aos jornais. Mostrarei a todos o tipo de homem que você realmente é. Agora, saia da minha propriedade. Naquela noite, contratei um advogado. O divórcio foi surpreendentemente rápido e silencioso. Ricardo não contestou nada. Nem a divisão de bens. Nem a venda do apartamento. Nada. As palavras do meu pai claramente fizeram seu trabalho. Ricardo simplesmente assinou todos os papéis e desapareceu da minha vida como um fantasma. João, o catalisador de todo o desastre.
Ligou para meu antigo número algumas vezes, mas já estava desconectado. Os problemas do meu ex-marido não eram mais da minha conta. Marcos ligava uma vez por semana. Suas ligações eram uma tábua de salvação. Ele nunca se intrometeu ou perguntou sobre o divórcio. Ele nunca mencionou o que aconteceu naquela noite, ou as palavras que ele me disse no quarto. Ele apenas ligava para saber como eu estava. Falávamos sobre coisas mundanas, um filme que ele tinha visto, um problema na casa dos meus pais que eu estava tentando consertar, um novo software em que ele estava trabalhando. Sua amizade silenciosa e constante era um bálsamo para minha alma ferida e em carne viva. Ele me deu espaço, me deu tempo e me deu a única coisa que eu mais precisava, uma sensação de normalidade. Ele me fez saber que eu ainda era uma pessoa, não apenas uma vítima. E por isso, eu seria eternamente grata. Os meses se passaram. A ferida aberta e crua da traição de Ricardo começou a cicatrizar. Ainda estava lá, uma marca sensível e feia na minha alma. Mas não sangrava mais toda vez que eu me movia. Comecei a trabalhar novamente, despejando toda a minha energia e foco em meus projetos. O cliente para quem eu enviei o projeto naquela noite terrível ficou encantado com os resultados. Ele se tornou meu maior defensor, me recomendando a seus amigos e colegas influentes. Lentamente, hesitantemente, comecei a reconstruir. Usei minha parte do dinheiro da venda do apartamento para dar entrada em um pequeno, mas luminoso, apartamento-estúdio na cidade. Enchi-o de plantas, de livros, de luz. Fiz dele o meu lar, um santuário que era meu e somente meu. Abri meu próprio pequeno estúdio de paisagismo, um sonho que eu havia adiado por muito tempo por causa do meu casamento. Pela primeira vez na minha vida, senti-me verdadeiramente independente, confiante no controle do meu próprio destino. A mulher que se encolhera no chão do quarto, estilhaçada e envergonhada, se foi. Em seu lugar, havia alguém novo, alguém mais forte, alguém que havia andado pelo fogo e não fora consumido. As cicatrizes ainda estavam lá, um lembrete permanente do passado, mas não eram um sinal de fraqueza, eram um sinal de sobrevivência. Um ano se passou. A primavera havia novamente pintado a cidade com tons brilhantes de roxo e amarelo dos ipês. Mas para mim, era uma estação completamente diferente. Na primavera passada, as flores caindo pareciam uma metáfora para o meu casamento moribundo. Este ano, pareciam uma celebração, uma troca do velho para dar lugar ao novo. Minha vida encontrou um novo ritmo, um que era ditado pelos meus próprios desejos e ambições, não pelas necessidades de um homem exigente e egocêntrico. Meu pequeno estúdio, que eu chamei de Terra Nova, estava prosperando. O trabalho era exigente. As horas eram longas. Mas era um tipo de exaustão gratificante. Cada projeto finalizado, cada cliente satisfeito, era um tijolo na fundação da minha nova vida. Eu não era mais apenas Lívia, a esposa de Ricardo. Eu era Lívia Guedes, proprietária e designer-chefe do meu próprio negócio de sucesso. O nome nos meus cartões de visita era uma afirmação diária da minha independência. A mudança em mim não foi apenas profissional, foi pessoal. Cortei meu cabelo comprido em um bob chique e estiloso que parecia mais leve, mais livre. Comecei a usar as cores vivas e ousadas que sempre amei, mas que havia suavizado para se adequar ao gosto mais conservador de Ricardo. Descobri que gostava da minha própria companhia. Passava tardes inteiras de sábado em galerias de arte, ou enrolada em um canto ensolarado do meu apartamento com um bom livro e uma xícara de chá, e sentia uma paz que não sabia que estava faltando. A ansiedade constante de baixo nível que fora minha companheira por tanto tempo finalmente desapareceu, substituída por uma calma tranquila e autoconfiante. Marcos ainda fazia parte da minha vida, uma presença constante e inabalável. Nossa amizade se aprofundou ao longo dos meses, evoluindo para algo fácil e confortável. Ele me ajudou a me mudar para o meu novo apartamento, montando meus móveis com uma paciência que achei divertida e cativante. Nos fins de semana, muitas vezes explorávamos a cidade juntos,
experimentando novos restaurantes, passeando pelo Parque Ibirapuera ou indo ao cinema. Ele nunca mencionou a confissão que fizera no meu quarto naquela noite. Ela existia entre nós. Uma verdade não dita. Mas ele nunca a usou para me pressionar ou para mudar a dinâmica de nossa amizade. Ele parecia entender, sem que eu precisasse dizer, que eu precisava de tempo. Eu precisava aprender a ser inteira por conta própria, antes de sequer considerar fazer parte de um casal novamente. Ele me deu esse tempo, esse espaço, sem questionar. Ele era, simplesmente, o homem mais gentil que eu já conheci. E eu valorizava sua amizade, seu respeito, mais do que ele jamais saberia. Eu sabia, e acho que ele também sabia, que algo mais poderia ser possível para nós algum dia. Havia um zumbido silencioso de potencial sob a superfície de nossas conversas. Uma faísca na maneira como nossos olhos às vezes se encontravam por um momento a mais. Mas, por enquanto, estávamos felizes apenas sendo amigos. E vê-lo, saber que ele estava do meu lado, era o suficiente para mim. Numa tarde agradável de outubro, estávamos sentados em um café movimentado perto do meu estúdio, nossas cabeças inclinadas sobre os esbozos iniciais de um novo projeto de jardim de cobertura. O cheiro de grãos de café torrados e doces enchia o ar. Eu estava explicando minha visão para uma cascata de água quando olhei para cima. E então eu o vi. Ricardo estava sentado em uma mesa perto da janela. Ele não estava sozinho. Estava com uma mulher vistosa, muito mais jovem, que estava pendurada em cada palavra dele. Ele parecia exatamente o mesmo, o terno caro, o sorriso confiante, o ar de autossatisfação de um homem que acreditava que o mundo girava em torno dele. Ele estava rindo alto de algo que ela havia dito, parecendo tão charmoso e despreocupado como no dia em que o conheci. Minha respiração ficou presa na garganta. Minha mão, que estava gesticulando sobre a planta baixa, congelou no ar. Por um segundo, o café movimentado pareceu desaparecer. O barulho silenciado. E éramos apenas ele e eu. Foi como ver um fantasma. Um fantasma de uma vida que parecia pertencer a outra pessoa. Nossos olhos se encontraram através da sala lotada. Seu sorriso vacilou por uma fração de segundo. Vi um lampejo de algo em seus olhos, surpresa. Talvez um toque de constrangimento. Talvez até arrependimento. Mas desapareceu tão rápido quanto apareceu, substituído por sua máscara habitual de indiferença fria. Ele me deu um aceno de cabeça curto e desdenhoso, do tipo que se dá a um conhecido distante com quem você prefere não ter que falar. E então ele deliberadamente voltou toda a sua atenção para sua acompanhante, rindo um pouco alto demais de algo que ela disse. Preparei-me para o impacto, para a onda familiar de dor, raiva ou humilhação me invadir. Esperei meu estômago se contrair, minhas mãos começarem a tremer. Mas nada aconteceu. Não havia dor. Não havia raiva. Havia apenas um estranho e silencioso vazio. Eu estava olhando para um estranho. O homem que havia compartilhado minha cama, minha casa, minha vida por 8 anos. Era agora apenas uma pessoa em um café. Os laços emocionais que me prenderam a ele por tanto tempo finalmente, completamente, se dissolveram. O passado havia perdido seu poder sobre mim. Tudo bem? Marcos perguntou suavemente, sua voz me puxando de volta ao presente. Ele havia notado meu olhar fixo, a tensão súbita em meus ombros. Virei-me para ele, e um sorriso real e genuíno se espalhou pelo meu rosto. Parecia leve e sem esforço. Sim, eu disse, minha voz clara e brilhante. Mais do que bem. Tomei um gole do meu chá de ervas. O líquido quente e perfumado, uma sensação reconfortante. Desviei o olhar de Ricardo para a grande janela de vidro. Lá fora, a cidade de São Paulo fervilhava de vida. Uma sinfonia de sons e movimentos. Era a minha cidade agora. Minha vida. Meu futuro. Eu sabia, com uma certeza que se instalou fundo na minha alma, que estava pronta para qualquer desafio que o mundo pudesse me lançar. Eu havia suportado humilhação e traição, mas não havia quebrado. Eu emergi das cinzas da minha antiga vida.
mudada. Eu era mais forte agora. Mais sábia e, o mais importante, eu era livre. Livre para escolher com quem estar, como viver e quem amar. E essa liberdade, percebi, valia todo o sofrimento que eu havia suportado para alcançá-la. Peguei meu lápis e voltei minha atenção para a planta baixa à minha frente. De volta ao jardim de cobertura que estava esperando para ser criado. Então, eu disse, minha voz cheia de uma nova energia e entusiasmo, sobre essa cascata de água. A vida continuou. E pela primeira vez em muito, muito tempo, eu estava verdadeiramente feliz por fazer parte dela. O momento passou. A visão de Ricardo, que eu antes pensava que me faria entrar em parafuso, tornou-se, em vez disso, uma confirmação final e silenciosa da minha cura. Ele era um capítulo doloroso e cheio de cicatrizes, mas que agora estava definitivamente fechado. Senti o último de seu peso fantasma se levantar dos meus ombros. Marcos me observou por mais um momento, um sorriso suave e compreensivo brincando em seus lábios. Ele viu tudo em meus olhos, o lampejo de reconhecimento, a breve pausa e a libertação final e pacífica. Ele não fez mais perguntas. Ele apenas assentiu e apontou para a planta com sua caneta. Tudo bem, Terra Nova, ele disse, usando seu apelido carinhoso para mim. Vamos falar sobre essa cascata. Você está pensando em uma cascata de ardósia ou algo mais moderno? Passamos a hora seguinte absortos no projeto. Nossa conversa fluindo facilmente entre especificações técnicas e ideias criativas. Nesse tempo, não olhei uma única vez para a mesa de Ricardo. Ele não ocupava mais nenhum espaço em minha mente. Quando finalmente arrumamos nossas coisas para sair, vi pelo canto do olho que a mesa dele estava vazia. Ele se fora. Pareceu apropriado. Ele simplesmente desapareceu. Não com um estrondo, mas com um chiado silencioso e insignificante. Saímos do café para o ar fresco da tarde. O sol do final da tarde lançava longas sombras pela rua, e as folhas douradas giravam em torno de nossos pés a cada rajada de vento. Preciso voltar para o escritório, eu disse, ajustando a alça da minha pasta no ombro. Tenho uma grande apresentação para preparar para amanhã. Precisa de uma mão? Marcos perguntou, seu modo padrão sempre sendo prestativo. Não, eu dou conta. Sorri, mas obrigada. Por tudo. Ele sabia que eu não me referia apenas à nossa reunião de hoje. Eu me referia ao último ano. Pelas ligações tarde da noite. Pelos móveis da IKEA. Pelo apoio silencioso e inabalável que havia sido minha âncora. A qualquer hora. Lívia, ele disse. Sua voz suave. Ficamos na calçada movimentada por um momento. A energia caótica da cidade girando em torno de nossa pequena ilha de quietude. Sabe, ele começou. Um toque de nervosismo em seu tom que era incomum para ele. Minha irmã vai dar uma pequena festa neste sábado. Um churrasco. Um pouco de música. Bem tranquilo. Eu estava me perguntando se você gostaria de ir comigo. Meu coração deu um pequeno pulo. No ano desde que minha vida implodiu, ele nunca me convidou para nada que parecesse um encontro. Nossas saídas eram sempre enquadradas como dois amigos saindo juntos. Isso parecia diferente. Era um passo gentil e hesitante através da linha que havíamos traçado tão cuidadosamente entre nós. Olhei para ele. Realmente olhei para ele. Para seus olhos gentis. Para a maneira como uma pequena mecha de seu cabelo escuro havia caído sobre sua testa. Para a expressão esperançosa e vulnerável em seu rosto. E percebi que não estava com medo. O pensamento de entrar em uma nova dinâmica com ele não me encheu do pânico ou pavor que poderia ter há alguns meses. Parecia certo. Parecia o próximo passo natural em um caminho que eu já estava feliz em trilhar. Eu sorri. Um sorriso largo e genuíno que alcançou meus olhos. Eu adoraria. Marcos. O alívio que tomou conta de seu rosto foi tão palpável que foi quase cômico. Ele abriu um sorriso largo. Ótimo. Ele suspirou. Isso é realmente ótimo. Nos despedimos. E enquanto eu caminhava aos poucos quarteirões de volta ao meu escritório,
Senti uma leveza em meu passo que não sentia há anos. Não era apenas a liberdade de Ricardo, ou o sucesso do meu negócio. Era o zumbido silencioso e emocionante de um novo começo. Não o novo começo caótico e desesperado de um ano atrás, nascido do trauma e da sobrevivência, mas um calmo e esperançoso, nascido da cura e da escolha. Os dias seguintes foram um borrão feliz de trabalho. Despejei meu coração na apresentação, e os clientes adoraram. Saí daquela reunião me sentindo com 3 metros de altura. Não pelo dinheiro ou pelo prestígio, mas porque foi uma vitória que eu conquistei inteiramente por conta própria. No sábado à noite, Marcos me buscou. Ele estava bonito de um jeito casual e confortável que era tão unicamente dele. O trajeto até a casa de sua irmã no subúrbio foi preenchido com risadas fáceis. Quando chegamos, o quintal estava iluminado por cordões de luzes e pelo brilho quente e crepitante de uma fogueira. O ar cheirava a fumaça de lenha e marshmallows assados. Sua irmã, uma mulher com os mesmos olhos gentis de Marcos, me cumprimentou com um abraço caloroso. O pequeno grupo de pessoas era amigável e acolhedor. Não havia pressão, nem pretensão. Era apenas um grupo de boas pessoas aproveitando uma bela noite. Mais tarde, Marcos e eu nos encontramos sentados um pouco afastados do grupo principal, em um banco de madeira com vista para um pequeno lago iluminado pela lua. Estávamos bebendo cidra quente. O calor das canecas se infiltrando em nossas mãos. Você está feliz, Lívia? Ele perguntou, sua voz baixa, quase perdida no crepitar do fogo. Pensei em sua pergunta. Pensei na dor e na traição, na longa e difícil subida para fora da escuridão. Pensei na satisfação tranquila do meu trabalho, na alegria simples do meu pequeno apartamento, na presença reconfortante do homem sentado ao meu lado. Sim, eu disse, e a palavra soou verdadeira e sólida na minha boca. Estou. Eu não pensei que estaria. Não por um longo tempo. Mas estou. Virei-me para ele. Obrigada, Marcos. Você me salvou. Sabia? Ele balançou a cabeça. Não, eu não salvei. Ele disse, olhando para mim com uma intensidade que fez minha respiração prender. Eu apenas segurei a porta aberta. Você foi quem teve a coragem de atravessá-la. Você se salvou. Ele estendeu a mão e gentilmente pegou a minha. Seus dedos se entrelaçaram com os meus. Um encaixe perfeito. Não foi um gesto apaixonado e desesperado. Foi calmo, firme e seguro. Parecia como voltar para casa. Ficamos sentados ali por um longo tempo, em um silêncio confortável, observando as brasas do fogo dançarem e flutuarem para o vasto céu estrelado. Eu não sabia o que o futuro nos reservava. Talvez este fosse o começo de uma grande história de amor. Ou talvez fosse apenas o aprofundamento de uma bela amizade. E pela primeira vez na minha vida, eu estava bem em não saber. Minha antiga vida havia sido construída sobre sonhos de certeza, um marido perfeito, uma casa perfeita, um futuro perfeito. Quando esses sonhos se estilhaçaram, pensei que não tinha mais nada. Mas eu estava errada. Nas ruínas daquela antiga vida, encontrei algo muito mais valioso do que a certeza. Eu me encontrei. Encontrei minha força. E encontrei a liberdade de construir uma nova vida. Não em sonhos, mas no terreno sólido da realidade. Um dia feliz e incerto de cada vez. E essa, eu sabia, era uma fundação que nunca poderia ser quebrada.